Pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje nós vamos falar dos crimes contra a saúde pública. Minha risadinha aqui, os estagiários olharam para minha cara porque eu vou gravar um vídeo aqui no escritório. Como aconteceu um imprevisto, eu não poderia estar presente em sala de aula, mas o combinado com a faculdade é que vocês não fiquem sem aula, então o conteúdo da aula de hoje será ministrado por vídeo. E com a ajuda dos meus monitores ou monitoras, o vídeo será exibido para vocês. Nós vamos tratar hoje dos crimes contra a saúde pública. Começando pelo estudo do crime de epidemia. Então anotem aí, crime de epidemia, introdução. Até um tempinho para que vocês possam anotar no caderno, eu vou eventualmente dar para que ninguém fique prejudicado na anotação, embora o vídeo ficará disponível para vocês acessarem quando quiserem, durante o nosso curso. Nós estudamos no bimestre passado o crime de difusão de praga ou doença. E aí a pergunta que eu deixo para vocês é a seguinte: o que difere a difusão de praga ou doença para o crime de epidemia? Pensaram? Alguém consegue responder? Você aí, consegue responder? Você mesmo está olhando aqui para a câmera. Vamos lá. O crime de difusão de praga ou doença diz respeito à afetação, ao prejuízo ao meio ambiente. É por isso que a matéria foi deslocada lá para o artigo 61 da Lei de Crimes Ambientais. Não diz respeito à contaminação ou à difusão de doença de seres humanos. A diferença essencial das condutas reside exatamente nisso. Então, a título introdutório, convém esclarecer que o crime de causar epidemia não se confunde com o crime de difusão de doença ou praga que afete o meio ambiente. É isso. Prosseguindo um pouco mais. Convém destacar no caderno também que o primeiro crime se tutela, se protege o meio ambiente, como eu disse há pouco, e no segundo crime se protege o quê? Como o rótulo do nosso estudo geral é saúde pública, o bem jurídico tutelado, protegido, é a saúde pública. Bom, além disso, convém também esclarecer a título introdutório o conceito de epidemia. Acontece, para conceituá-la, é preciso compreender que há uma graduação pelo volume de pessoas e até pela quantidade de áreas atingidas em relação a essa espécie de contaminação. Então pode ser que essa contaminação por germes patogênicos ocorra numa pequena área, pode ser que ocorra numa área maior, ou pode ser que ocorra em escala mundial. Bom, como nós podemos então diferenciar um caso do outro? A contaminação numa micro-região, numa área determinada, por exemplo, que ocorre no Brasil com a febre amarela. Em algumas áreas identificadas no estado do Amazonas, há a propagação, a contaminação de determinadas tribos indígenas ou de determinado povoado. E aí nós chamamos de endemia. Então, eu vou ticar aqui, acabei de falar com vocês sobre endemia. Endemia diz respeito à contaminação de uma pequena área, uma pequena região, atingindo um número determinado de pessoas que integram uma tribo, um povoado ou até um município. Então, essa é uma endemia. Acontece que a endemia ela pode crescer se não for controlada, se não for monitorada e se tornar uma epidemia.
O que seria a epidemia? A epidemia, ela atinge um número maior de pessoas, um número maior de regiões dentro de um país, ou até numa fronteira atingindo mais de um país, sem que tenha uma difusão da doença, uma propagação da doença, não só em escala global, mas também em escala regional, mas continental, por exemplo, como acontece com a América do Sul, envolvendo 4, 5 países, aí nós teríamos uma epidemia. Mas se fosse, por exemplo, na fronteira entre Brasil e Venezuela, e só em relação aos povoados que estão ali nessa fronteira, nós teríamos uma endemia e não uma epidemia. Não é porque atinge mais de um país que seria epidemia ou pandemia, que nós vamos ver já já. Então, o que diz respeito ao conceito, que é o tipificado, que é um dos elementos do tipo penal incriminador, é a contaminação de pequenas regiões, de poucas regiões, de um número reduzido de pessoas, mas que prejudica a saúde pública, etc., quando se fala em endemia. Agora, a epidemia, ela tem uma contaminação, né? Trata de uma contaminação maior. Então, várias regiões são atingidas, um número maior de pessoas é atingido, e com isso há um prejuízo também maior à saúde pública como um todo. Os hospitais ficarão lotados, haverá uma sobrecarga de atendimentos, muitas pessoas correrão risco de ter sequelas ou risco inclusive de morte. É muito comum em países a epidemia de que vírus é o mais comum, que vocês tomam vacina agora, tá? Inclusive na época de vacinação, o que é importante se vacinar, qual o papel da vacina? A vacina evita exatamente a epidemia ou a pandemia, porque existem vírus que se espalham em escala global, especialmente na era da globalização, em que as relações são globais, as pessoas viajam o mundo de forma muito rápida pelo transporte aéreo, mas eventualmente também um pouco mais devagar, mas pelo transporte marítimo, e com isso pode se propagar uma epidemia ou até uma pandemia de determinada doença transmitida aí por vírus, bactéria, etc. Então, só para fechar a questão da epidemia, ela nada mais é do que um surto que ocorre em escala regional, que pode abarcar inclusive vários países, mas numa determinada região, e afetando também um número relevante de pessoas, mas não em escala global. Mas por que eu defini agora o conceito delimitando dessa forma? Propositalmente, porque nós temos ainda a pandemia. O que é a pandemia? É a contaminação em escala global por determinado vírus, bactéria ou qualquer outra forma patogênica de contaminação de pessoas, causando enorme prejuízo às nações, às pessoas, e colocando em risco a saúde da população terrestre. Bom, mas essencialmente em relação à tipificação, se tratarmos de endemia, a conduta será atípica para esse crime. Mas se eventualmente se constatar uma epidemia, a conduta será típica, obviamente, está lá, causar epidemia, o começo do tipo penal incriminador. Estão destruindo o escritório, né? Vamos lá. Desculpem, pessoal. E se eventualmente essa epidemia ela se propagar pelo mundo, por meio do transporte aéreo, marítimo, fluvial, e muitos países, muitas regiões,
muitos continentes forem atingidos, nós teremos uma pandemia. O que eu posso utilizar como exemplo de pandemia? Aí sim, a própria gripe. Então a gripe começa lá no hemisfério norte, né, por conta do clima, etc. Há sempre uma mutação do vírus de um ano para o outro, e esse vírus tende a se propagar para o hemisfério norte e sul, gradativamente. Acontece que muitas vezes pessoas chegam contaminadas aqui antes mesmo da época de contaminação em massa. E é por isso que é importante vocês se vacinarem contra a gripe logo no início da campanha de vacinação, mesmo porque leva lá 30 dias para que a vacina tenha o seu efeito em potencial, e com isso nós evitamos não só uma pandemia, mas também uma epidemia, né? Uma contaminação regional. Muitas vezes isso acontece também. E uma outra pandemia que nós conhecemos diz respeito ao vírus do HIV. Então, o HIV é transmitido em escala global, né? Afeta todos os países do mundo, causa uma síndrome que é extremamente perigosa à saúde humana. Então a propagação do vírus HIV, de alguma forma, pouco importa o meio, né? Pode ser que ele seja implantado em algum objeto que será consumido pelo paciente ou por qualquer pessoa, e com isso, vocês gostam de fazer barulho, né? Eu nem sei se o áudio tá bom, porque no tripé eu acabei não colocando fone de ouvido. Eu acho que ficaria melhor, talvez no próximo eu tento aproximar um pouco mais e aí eu coloco o fone de ouvido para que vocês escutem melhor. Mas enquanto isso eu vou tentar falar um pouco mais alto, beber um pouco mais de água, para que tenha uma qualidade melhor, e eu também dou uma seguradinha na aula para que vocês consigam respirar e colocar a anotação em ordem. Vamos lá, voltando na pandemia. Então é muito comum a difusão de vírus, né, pelo ar. Então existem doenças hoje que praticamente foram erradicadas do Brasil, mas que eventualmente retornam, como o sarampo. Recentemente nós tivemos uma endemia de sarampo no Brasil. Não chegou a caracterizar uma epidemia, mas tivemos muitos casos no interior de São Paulo, alguns na capital e aqui na Grande São Paulo também. Vamos supor que essa endemia se tornasse uma epidemia e se fosse provocada propositalmente por alguém ou por descuido de alguém, nós teríamos aí o crime de epidemia. Tudo bem? Mas uma dúvida que eu fiquei agora. Se a conduta humana causar uma pandemia, o fato seria típico? E aí, qual a opinião de vocês? Eu não escuto, mas meus monitores aí, ou minhas monitoras, vão tomar nota das respostas de vocês, dos respectivos nomes, para que aí eu possa atribuir alguma pontuação a mais. É brincadeira, tá? Mas é só para vocês pensarem um pouco se a pandemia também tipificaria essa conduta prevista no artigo 267 do Código Penal. Sim, a pandemia ela abarca, ela é integrada pela epidemia, inclusive ela é causada anteriormente por uma epidemia. Nós poderíamos, aí, sob o ponto de vista jurídico penal, falar que a pandemia seria o exaurimento do crime de epidemia. O resultado foi muito além do esperado por aquele em relação ao crime de epidemia. Bom,
prosseguindo um pouco mais, vamos passar agora ao estudo do tipo penal incriminador propriamente dito. Superada essa fase introdutória, nós vamos tratar agora do tipo penal incriminador. Eu particularmente não gosto de classificar o delito, mas muitas vezes é preciso analisar os seus elementos para que possa compreender exatamente o significado do crime em estudo. Então, o tipo fala lá em causar epidemia. O que significa causar? Causar para nós significa provocar. E a provocação, ela se dá por meio da propagação de germes patogênicos. Ah, tem uma dúvida. O que são germes patogênicos? Germes patogênicos são todos os elementos que possam causar elementos biológicos que possam causar uma patologia. Então pode ser desde um vírus, uma bactéria ou qualquer outro elemento capaz de causar, repito, uma patologia. Além disso, é preciso tomar um certo cuidado em relação ao elemento subjetivo. Por que eu digo isso? O causar epidemia decorre, como todo direito penal, sob o ponto de vista das condutas proibidas, de condutas o quê? Humanas. Então, caso a epidemia seja causada acidentalmente, não há que se falar em fato típico, em conduta delituosa. Então, recapitulando, se acidentalmente, mas que não seja um descuido, tá? Que seja um outro acidente, provocado por outro motivo natural, mas algumas pessoas tinham lá a guarda daquele objeto, mas que não foram negligentes na guarda. Aconteceu um acidente. Esse pode ser uma inundação, como já aconteceu em inúmeros países, um tsunami, etc. Isso pode atingir algum laboratório e, eventualmente, o vírus se propagar e, com a propagação, se tornar uma epidemia, uma pandemia. Acontece que, neste caso, sem provocação humana, sem descuido humano ou sem manipulação proposital humana, é preciso tomar um certo cuidado a fim de evitar a responsabilização penal objetiva. Quanto tempo deu, pessoal? Só para eu saber. 18. 18? Tá. Então vamos mais 2 minutos aí, que já eu paro, tudo bem? Para poder gravar um outro, para que a gente possa subir de forma rápida. Senão o vídeo não transmite adequadamente para vocês e aí ficarão prejudicados nas aulas. Prosseguindo um pouco mais. Eu quero chamar a atenção de vocês em relação à epidemia a um outro aspecto. A epidemia, embora eu tenha conceituado, etc., é um elemento normativo do tipo penal incriminador. Lembram disso? Vocês estudaram elementos normativos lá no primeiro ano de Direito Penal, no segundo ano da faculdade. E eles dizem respeito não a um complemento normativo, porque quando nós falamos lá de normas penais em branco, os elementos que são indeterminados, mas determináveis por regras normativas, eles caracterizam uma norma penal em branco. E aí nós vimos que o complemento pode ser homogêneo ou heterogêneo. Homogêneo se der por meio de lei, ou heterogêneo se der por outro elemento normativo, como no caso da lei de drogas. Eu chutei o tripé aí, tremeu, tirou de foco. Tirou? Não. Tá. Então, recapitulando, eu até me perdi aqui que eu chutei o tripé e a máquina mudou de lugar e tal, mas tá bem, né? Não tem problema.
Não, eu vou prosseguir. Só para fechar esse ponto, aí a gente encerra. Então, pessoal, a epidemia decorre da definição dogmática do seu conceito. O seu significado decorre de uma construção médica. E essa construção médica, ela é trabalhada, ela é difundida por um organismo mundial. Esse organismo mundial, ele se preocupa com o bem jurídico que nós estudamos, que é a saúde pública como um todo. E esse órgão mundial, ele é tratado em tratados internacionais. E aí nós temos a Organização Mundial da Saúde, vinculada à ONU, a Organização das Nações Unidas. Então, a Organização Mundial da Saúde define o que é epidemia, pandemia, etc. e repassa aos órgãos regionais. Então nós temos no âmbito regional a OCIP, que acaba tratando da propagação aí sim dos conceitos utilizados e também das políticas adotadas pela Organização Mundial de Saúde. Então, só para que vocês saibam, esse conceito de epidemia decorre de um elemento normativo que é definido, que é trazido por alguém de uma doutrina. E as doutrinas são as médicas, que definem o que seria epidemia. No próximo vídeo eu falo da pena.